Nós vamos, passo a passo, tentar construir um racional para você compreender quanto você precisa ter e o que você precisa ter na sua carteira aí para a geração de uma renda passiva na ordem aí de R$ 4.500. Mas Ricardo, de onde você tirou esse número? Eu andei fazendo umas caixinhas aí de perguntas no meu Instagram e em uma delas a gente colocou uma enquete, né? Quanto de renda passiva as pessoas esperavam ter na carteira de investimento delas e uma faixa aí das mais votadas ficou próximo dos R$ 4.500, então a gente vai trabalhar com este número. Bem, para quem ainda não me conhece, eu tenho um pouquinho mais que 20 anos de experiência no mercado, já atuei na gestão de carteira imobiliária de um fundo de pensão, o maior fundo de pensão com capital privado do país, e há quase 4 anos, né, falta pouquinho aí para completar 4 anos, eu decidi trazer esta expertise para o investidor pessoa física, né? Então comecei a fazer a recomendação de investimentos em fundos imobiliários para pessoa física. E eu decidi gravar este vídeo, entregar um conteúdo honesto para vocês, onde eu mostro a minha visão de analista de investimentos, como você pode criar uma carteira de fundos imobiliários que não te coloque aí em riscos desnecessários. Fundo imobiliário não foi feito para você dar o pulo do gato. Não vai ser a alocação em fundo imobiliário que será transformadora do dia para a noite na sua vida financeira, no seu patrimônio financeiro. Não será. É consistência. Como o pessoal gosta de dizer, eu adoro praticar corrida de rua também. Aqui não é tiro de 100 metros, aqui é maratona. Só que na internet, muito se fala de fundos imobiliários como grandes geradores para renda mensal. Só que são poucos aqueles que ensinam de fato como é que você monta uma carteira coerente. O que vocês encontram por aí é mais do mesmo, né? É o PVP, é o dividend yield. E agora que a gente tem um mercado duríssimo, um mercado adverso, com a taxa de juros subindo, é possível que você esteja aí desiludido, achando que fundo imobiliário não tem esse potencial para entregar retorno satisfatório para você. Tem gente chamando até fundo imobiliário de porcaria, e eles não são. Você só andou consumindo conteúdo aí no YouTube que não era com a qualidade necessária, conteúdo produzido da forma errada. Mas hoje isso vai mudar. Isso vai mudar porque eu vou te explicar qual é a maneira correta. Mas antes de mais nada, pode ser que tenha gente chegando aí que está tendo o primeiro contato com o fundo imobiliário, né? Então o que é o fundo imobiliário? Com os fundos imobiliários, você consegue investir em imóveis, e na maior parte da indústria, imóveis comerciais, uma ou outra tese aí de imóvel residencial, maior parte imóvel comercial, mas sem ter aquela trabalheira de você cuidar do dia a dia de um imóvel que serve para gerar renda para você. Sabe aquela questão? Papelada, manutenção, ter que lidar com o locatário ali diariamente, né? E o principal, normalmente você tem que desembolsar uma grande quantia para investir no imóvel para ele gerar renda para você. Fundo imobiliário, você vai investir de uma maneira muito prática, muito acessível, né? Tá lá na Bolsa de Valores, você compra e vende as cotas. Todos os dias tem pregão, tem fundo imobiliário para você comprar ou vender. E tem 4 grandes vantagens que eu vou citar para você. Primeiro, acesso a imóveis de altíssima qualidade, que você não teria acesso como investidor pessoa física, você sozinho comprar um condomínio logístico, uma participação relevante num shopping center, um edifício de lajes corporativas. Difícil pensar nisso, né? Fundo imobiliário, você pode ser sócio desses mesmos imóveis com R$100, R$80, R$50, R$10. Né? Tem cota de fundo imobiliário na ordem aí de R$10 nos mesmos imóveis. Né? Você não precisa aí desembolsar por vezes milhões de reais, que são os preços desses imóveis. Segundo é que o fundo imobiliário tem uma regrinha que obriga que o gestor distribua no mínimo 95% do lucro acumulado dentro do semestre para os cotistas do fundo sob a forma de rendimento. E este rendimento para o investidor pessoa física é isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda. Então, dentro do semestre, no mínimo 95% do lucro tem que ir para o investidor. Isso torna o fundo imobiliário disparado uma máquina de geração de renda passiva. É por isso que a turma adora, né? Fundo imobiliário. Terceiro,
é que os fundos imobiliários eles não vão engessar, imobilizar o teu patrimônio imobiliário. Quando você compra lá um apartamento para alugar, por exemplo, se você vai desinvestir desse apartamento, você vai demorar meses para conseguir converter o tijolo em dinheiro, né? Contratar aí um corretor, colocar o imóvel na praça, visita, documentação, enfim, meses. Quando não, atravessa ano. O fundo imobiliário, você vende a cota na bolsa, em 2 dias o dinheiro está lá na corretora para você fazer o uso que você quiser. Tá? Então, um veículo muito mais líquido. E quarta vantagem é que, historicamente, a classe de fundos imobiliários no Brasil conseguiu algo muito peculiar. Entregar mais retorno do que outros ativos de risco como ações ou um grupo de ações do setor imobiliário. Se você focar só em ações do setor imobiliário, os FIIs conseguiram entregar mais retorno do que o Ibovespa, por exemplo, que é o índice que concentra aí as principais ações da Bolsa, ou o IMOB, que é o índice que concentra as principais ações do setor imobiliário, só que com menos risco. A volatilidade dos fundos imobiliários, né, a maneira com que eles chacoalham o preço ali no dia a dia, é menor, na média, do que a média das ações e é menor do que a média das ações do setor imobiliário. Então, mais retorno com um nível de risco menor. Os fundos imobiliários conseguiram fazer isso. E eu não estou falando de janelinha de 6 meses não, tá, gente? Estou falando de janela de mais de 10 anos. Tá? É por isso que, se você quiser renda com investimento, fundo imobiliário é uma escolha certeira. Tem que estar presente na sua carteira de investimentos. E, na minha opinião, para você ter um retorno consistente com os FIIs, você precisa montar uma carteira que contemple as seguintes classes de ativos. Você tem que ter fundo de papel, famoso fundo de CRI, de CRI. É um fundo que adquire dívidas ligadas ao setor imobiliário. Então, o fundo imobiliário ele é credor de dívidas. Ele não é dono de imóvel, ele é credor de dívidas. Ele estruturalmente paga mais dividendo. Por quê? Porque ele está recebendo ali uma dívida contratada. O objetivo não é a valorização de um imóvel, é receber uma dívida contratada. Olhando para médio e longo prazo, isso te ajuda a ter uma previsibilidade maior de renda, especialmente quando falamos de carteiras de melhor risco de crédito. Então a seleção aqui é importante para encontrar as carteiras com melhor risco de crédito, menor risco de inadimplência. Fundos de shopping center, para mim, segmento importantíssimo estar presente, foram aqueles que mais aí performaram em janela de 2 anos, do momento aqui que eu gravo este vídeo. Fundos de logística, cada vez mais a gente vê crescimento do e-commerce, a gente vê uma disputa entre as varejistas para uma entrega cada vez mais rápida, cada vez mais célere, e isso impulsiona o setor logístico. Então os melhores ativos, mais bem localizados, são capazes de capturar melhores aluguéis e passam mais tempo ocupados em sua plenitude. Fundos de escritório, quando a gente observa aí os últimos 3 trimestres especialmente, a gente vê a recuperação de ocupação em algumas regiões importantes e emblemáticas na cidade de São Paulo, né, que é o maior mercado de escritórios do Brasil e o principal em exposição dos fundos imobiliários. Eu destaco, por exemplo, a região da Chucre e Zaidan, que vem mostrando crescimento de ocupação nos últimos trimestres. As regiões super premiums, JK, Faria Lima, Itaim Bibi, continuam mostrando níveis de ocupação altíssimos e capturando crescimento de aluguel acima de inflação. Então, a gente vem identificando um movimento de recuperação dos escritórios que tanto sofreram ao longo da pandemia e depois da pandemia, com a reconfiguração do uso, né, o crescimento do trabalho híbrido, etc. Segmento de renda urbana, né? São imóveis locados aí para grandes empresas, contratos super longos, 10, 15, 20 anos, baita previsibilidade de renda, porque esses contratos têm multas muito altas para serem interrompidos antes do final. Então eles inibem a decisão do locatário de sair do imóvel antes do final do contrato. Isso gera uma previsibilidade de renda num horizonte maravilhoso para os fundos desse setor. E normalmente a gente está falando de operações de atacarejo,
né, operações de centros aí que vendem material para construção, algumas operações educacionais, de escolas, faculdades, algumas operações ligadas à saúde como centros de diagnóstico. Então a gente fala de grandes empresas em setores super sólidos na nossa economia, com contratos longos, de uma ótima previsibilidade de renda. E por último eu destaco aí um segmento, na verdade 2 segmentos que eu entendo que devem atuar juntos ali na carteira. Um com uma presença um pouco mais estrutural, mais perene. O outro com um viés mais tático. Ora ele vai estar presente, ora ele vai sair. O atual momento, por exemplo, acho que deve estar presente com toda certeza. Então com esse viés mais estrutural, os fundos multi-estratégia, que alguns chamam de hedge fund FII. Eu prefiro chamar de multi-estratégia. Fundo imobiliário que investe aí em tudo aquilo que eu falei até agora. Tudo aquilo que eu falei até agora. É uma grande miscelânea. E com um viés mais tático, ora está presente, ora não está, o momento atual pede a presença deles, os fundos de fundos, que investem basicamente em cotas de fundos imobiliários. O multi-estratégia, ele pode comprar um FII de papel, mas ele pode comprar o CRI também. O multi-estratégia, ele pode comprar um fundo de shopping center, mas ele pode comprar uma participação em shopping center também. Enquanto o FOF fica limitado às cotas de fundos imobiliários. Então, este 6º elemento, multi-estratégia com FOF, acho que sim é componente importantíssimo na construção de uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Na prática, como deve ser sua carteira? Deve ser exatamente da forma que o gráfico está mostrando aí na tela para você. Então, vamos tentar decompor isso aqui num racional mais simples para a gente entender. Pense na sua carteira com uma grande fatia aí de 60% em tijolos. Então você vai ter basicamente aí, grosso modo, uma vírgula para cá, uma vírgula para lá, 17% em escritório, 17% em logística, 17% em shopping center. E o que sobrou lá para os 60%, você coloca em renda urbana. Então 17% em logística, 17% em shopping center, 17% em escritório, deu quase 10% ali em renda urbana para a gente poder ter os 60% em tijolo. Aí você vai ter 27%, 28%, 29% ali, no gráfico aqui eu coloquei 27%, em fundos de papel. Fundos de papel, os fundos de CRI, fundos de dívida. Foco em maior qualidade de risco de crédito. Não é necessário você sair atrás daqueles que têm yield mais alto, porque aquela carteira não está pagando yield mais alto, porque foi genialidade do gestor. O gestor é super competente na montagem da carteira, só que o yield mais alto não é porque ele foi genial e o outro que tem o yield menor, o gestor foi fraco, longe disso, é porque ele está correndo mais risco. E na minha leitura, esse diferencial de risco que ele agrega é maior do que o diferencial de renda que ele agrega. Então não faz sentido, na minha leitura como analista, você olhar para o mundo high yield, que eu prefiro chamar de high risk. Você tem risco mais elevado. Fique no mundo high grade, um ou outro elemento ali de risco intermediário ok, mas foco nessa turma. E para fechar, você vai ter ali algo entre 10% e 13% em multi-estratégias e fundos de fundos, os FOFs. Lembrando que essa fatia de multi-estratégia ela é mais perene, ela tende a se perpetuar na sua carteira, não que necessariamente você vai comprar o mesmo fundo e carregar para sempre, não é isso. Mas a presença de multi-estratégia sim, e o FOF será um componente mais tático. Ora, faz muito sentido você ter, como o atual momento, ora, esta presença dele não é tão eficiente. E aí você pode tirar o FOF da carteira. Esta é a cara da carteira que eu queria te mostrar, que eu julgo mais eficiente. E aí na hora de você escolher os fundos para esta carteira, você precisa focar em ativos de maior qualidade. Porque os ativos de maior qualidade, no cenário que é positivo, eles capturam crescimento de renda mais rápido, eles crescem em ocupação de uma maneira mais veloz, e no período mais adverso, eles tendem a sofrer menos, né, na média, do que os ativos, né, do que os fundos imobiliários que possuem ativos de qualidade inferior. Então, foco na qualidade. Então, recapitulando, 60% em tijolo, você vai ter ali 17, 17, 17, shopping, logística e escritório, ali algo como 9% mais ou menos
em renda urbana. E aí você vai ter algo entre 27 e 30 em fundo de papel, foco em qualidade, lembre-se, high grade, uma pitadinha ali de middle risk, tudo bem, high yield não precisa, e algo entre 13 e 10%, 10 ou 13%, voltando, e algo entre 10 e 13%, no mix composto de multi-estratégia e FOF. Lembrando que multi-estratégia você vai ter posição estrutural, FOF ora estará, ora não, certo? Bem, com a carteira estruturada dessa forma, você vai ter, obviamente, o melhor, né, de cada segmento, fundos imobiliários diferentes. E essa é uma carteira que historicamente tem entregado resultados interessantes. Como eu falei para vocês, eu já fiz gestão para portfólio imobiliário em um fundo de pensão, já tenho um histórico fazendo recomendação para o investidor pessoa física, e o racional sempre seguiu essa alocação base, ora 1% para cá, outro para lá, mas sempre seguiu essa alocação base. Essa alocação, desde novembro de 2022, entregou 150% do IFIX, ou uma vez e meia o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Então, se você, Ricardo, eu não quero pensar em nada, vou só seguir a carteira de mercado, que é o IFIX. Você compra lá os fundos que compram o IFIX na mesma proporção, teve que fazer análise e seleção de nada, você está seguindo o mercado, ou você compra um ETF, só que no ETF você não vai ter o dividendo, mas você pode comprar um ETF que segue o IFIX, e você está seguindo o mercado. Só que você ia ter o retorno em linha ali com o IFIX. Essa carteira que eu coloquei entregou uma vez e meia o IFIX. Além disso, o dividend yield médio dessa carteira foi quase 10% ao ano nessa janela. E na ponta curta está mais alto. Os cotas de fundo imobiliário sofreram um pouquinho, a renda permanece num patamar bem legal, então o dividend yield a preço de mercado na ponta curta já passou desses 10%, já está lá mais perto dos 11% mesmo. Só para você ter uma ideia, vamos fazer o primeiro exercício aqui. Olha só, se eu quero os R$ 4.500 de renda e a nossa carteira, aqui está o dividend yield médio do IFIX, eu estou colocando aqui considerando que a nossa carteirinha lá, aquela que eu mostrei, pagando ali 10% ao ano, eu vou ter que ter R$ 540 mil investido nela. Por óbvio, o dividend yield médio do IFIX nessa janela foi menor do que isso, então vamos imaginar que, sei lá, foi 9%. Você precisaria de mais dinheiro, você precisaria de R$ 600 mil. Se o dividend yield médio foi 8,5%, você precisaria de 635 mil, ou seja, o quão maior é a média desse dividend yield, menos patrimônio eu preciso para um mesmo nível de renda. E é por isso que as pessoas às vezes correm mais risco. É por isso que as pessoas ficam olhando para ativo de menor qualidade. Porque a promessa desse ativo é entregar um yield maior. Então ela precisa de menos dinheiro para gerar um determinado montante de renda. Só que você está correndo mais risco. E aí, neste momento em que o risco se materializa e esta renda não vem do patamar que era desejado, além de você não ter esta renda no patamar desejado, o preço da cota, o teu patrimônio sofre. Então é por isso que eu falo para a turma, prefiram ativos de maior qualidade. Pois bem, então se você seguir esse caminho que eu te entreguei, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar aí na sua renda mensal desejada, focando nos bons fundos imobiliários, num tempo menor do que você esperava chegar se você não estivesse assistindo este conteúdo. Só tem um pequeno problema, né? Como eu falei no começo do vídeo, em termos de eficiência, não é ideal você ter só fundos imobiliários na sua carteira. Principalmente quando a gente olha para o momento atual, em que a gente tem um ciclo de alta de taxa de juros, a gente enxerga ótimas oportunidades, sim, em fundos imobiliários, mas também ótimas oportunidades em outras classes de investimentos, em que você consegue montar uma carteira muito mais equilibrada. E essa carteira mais equilibrada, ela acaba sendo mais eficiente e mais rentável. Ela te traz, ela amplia a possibilidade do seu patrimônio crescer, no momento mais adverso, se defender melhor e gerar mais renda passiva para você. Para que você consiga bons retornos, é necessário que você construa uma carteira de renda diversificada de verdade. A diversificação não é simplesmente vários segmentos de fundos imobiliários. A gente precisa sim de fundos imobiliários, mas de outros investimentos para maximizar a relação risco-retorno. Para isso tem um caminho que é fácil, tem um caminho que é difícil. O caminho difícil é o caminho que você vai ter que gastar aí longas horas
longas horas mesmo, para aprender a investir não só em fundos imobiliários. Você precisa de outros investimentos geradores de renda. Você vai precisar aprender a selecionar ações, e ações que sejam boas pagadoras de dividendos, e boas pagadoras de dividendos de verdade, não em um ano específico, por conta de um evento específico, mas que sejam boas pagadoras de dividendos de forma recorrente. Você vai precisar investir em ativos de dívida corporativa, alguns investimentos de renda fixa voltados para a infraestrutura, por exemplo. Como é que você seleciona esse tipo de investimento? Você vai precisar fazer uma boa seleção de títulos públicos federais, de dívida do governo, que pagam rendimentos semestrais para você. É importante ter esse tipo de investimento na carteira. Então, eu já estou te dando aí o caminho da diversificação. Mas se você não sabe efetivamente selecionar os ativos destas classes que eu falei, você vai investir aí boas horas aprendendo tudo sobre esses tipos de investimento. Agora tem um caminho que é mais fácil. O caminho que é mais fácil, você resolve isso de maneira prática, conhece já todos os ativos em um dia, se você quiser. Na Finclass nós temos a carteira recomendada, onde todos os assinantes podem ver exatamente cada investimento que ele deve adquirir, na proporção, até que preço ele tem que pagar, para construir uma carteira eficiente em todas estas classes de ativos e algumas outras, inclusive, que eu citei para vocês. Inclusive, eu vou mostrar a plataforma aqui para vocês terem uma ideia de como a gente coloca isso lá. Então, acessei aqui a Finclass no meu perfil, usuário e senha, vou clicar aqui em carteira e note que a gente vem aqui, eu tenho as carteiras de valorização, um objetivo ali de construção de patrimônio, e eu tenho a carteira de renda, com o objetivo de geração de renda passiva. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui na carteira de renda, já que a gente está falando de renda passiva. Veja que a gente tem uma divisão de classes aqui, o que é dívida corporativa, fundo imobiliário super representativo, 40% está aqui. A fração de dívida corporativa, você tem a fração de títulos públicos federais e a fração de ações. Tá? Patrimônio eu coloco aqui, coloquei 1 milhão, a pessoa acumulou 1 milhão e agora quer renda com esse 1 milhão. Coloco o patrimônio aqui e aí ele já mostra item a item o que você tem que adquirir. Então você tem lá dívida corporativa 3 ativos, fundo imobiliário tem 17 ativos, porque eu tenho uma fração maior aqui, 40% da carteira, títulos públicos 4 ativos, ações 9 ativos. Se eu abrir aqui, aí você vai ver ativo por ativo, bonitinho, qual é o preço máximo que você tem que pagar em cada um deles, né, para os ativos que são listados em bolsa, tá bom? Tem relatório detalhando cada um dos ativos, explicando por que foram recomendados. Tá? Ah, Ricardo, mas e essa carteira de renda aí? O que ela trouxe de resultado para quem investiu de fato seguindo as orientações que vocês deram? Olha, nos últimos 3 anos, e aí mais uma vez, a gente não está falando de janelinha aqui, ó, últimos 12 meses, últimos 6 meses, 3 anos, que eu particularmente considero médio prazo, é o início do médio prazo. Ela teve um retorno superior a 33%, lembrando que nesta mesma janela o IFIX teve retorno de menos de 20%. Lembre-se que eu disse que só a nossa recomendação de fundos imobiliários foi capaz de gerar 1 IFIX e meio. Então 20 de IFIX, 1 IFIX e meio, grosso modo ali 30% seria o retorno, né? Só que a carteira gerou mais de 33%. Logo, esta composição trouxe resultado adicional. É por isso que eu disse para você que não adianta ter só fundo imobiliário. A melhor eficiência é esta composição multiclasses. E, por óbvio, o fato de você ter multiclasses melhora a volatilidade, tua carteira tende a chacoalhar menos, e também tem um efeito psicológico que é muito importante. Você pega esse cenário em que vivemos agora, em que os FIIs estão com as suas cotações mais machucadas, nível de retorno negativo no acumulado do ano, no acumulado de 12 meses está negativo. Isso no psicológico do investidor, principalmente daqueles que estão começando agora, é ruim. Toda a tua carteira ali, você tem tudo em fundo imobiliário e a tua carteira, todos os ativos ali sofrendo. Agora, quando você tem uma carteira multiclasses, tenha certeza que alguns elementos desta carteira, mesmo no cenário adverso,
inverso, eles estão com retorno positivo, que é justamente você combinar elementos que alguns têm este poder de se defender melhor em cenário adverso. Então, menor volatilidade, este efeito emocional de você não ver a tua carteira inteira, todos os ativos caindo ao mesmo tempo, a gente julga que é super importante na jornada do investidor. Então, a minha recomendação para você é: invista em fundos imobiliários, sim, eles são uma ótima fonte de geração de renda passiva. E se lembre da carteirinha que eu mostrei para vocês. Mas procure uma carteira de renda que não tenha apenas fundos imobiliários. É uma carteira diversificada, com outros ativos, com ações, com renda fixa. E se você quiser ter essa carteira no menor tempo possível, se junte aos assinantes da Finclass e desfrute de tudo aquilo que eu mostrei na plataforma para vocês. Isso porque na Black Friday da Finclass você vai poder garantir a assinatura do nosso plano vitalício da Finclass. Você vai conseguir assinar o plano vitalício com R$ 1.500 de desconto e garantir mais 5 benefícios. Ao se tornar membro vitalício, você tem acesso ao maior acervo de cursos de investimento do Brasil, as nossas carteiras recomendadas, que dizem exatamente o que você deve adquirir, até que preço você deve pagar, e mais outros 5 benefícios. E isso não é por 1 ano ou 2 anos. É enquanto a Finclass existir. Imagine você nunca mais quebrando a cabeça aí para saber quais investimentos precisa fazer. Imagine você tendo acesso a uma filosofia de investimentos que já se provou ser vencedora, e você vai poder seguir isso por anos e anos, construindo o seu patrimônio, gerando a sua renda passiva. Tudo isso você terá acesso como membro vitalício da Finclass pelo maior desconto do ano. Então clique no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e aproveite. Agora nós vamos fazer um comparativo, vou abrir uma planilha para a gente estimar quanto precisa ter investido para gerar, né, um determinado nível de renda. Inclusive, vamos deixar esta planilha aqui para você baixar e fazer os testes que você quiser, tá bom? Para começar, vamos usar números, né, do mercado de fundo imobiliário, IFIX. Nos últimos 10 anos, média de dividend yield dos fundos que estavam no IFIX. Bati no liquidificador, tirei um dividend yield médio lá, 7,80%. Então, se eu quiser ter R$ 4.500 de renda mensal, eu precisaria ter mais de R$ 690 mil investidos. Mais de R$ 690 mil investidos. Mas lembre-se, carteira de fundos imobiliários, só fundos imobiliários que nós selecionamos aqui para os nossos investidores, na média, entregou dividend yield de 9,85%. Ou seja, eu preciso investir para ter os mesmos R$ 4.500, 550 mil, grosso modo, 550 mil, 548. Deu uma diferença de R$ 140 mil, de 550 para 690, 540 mil reais, para ter a mesma renda, mas uma carteira com uma seleção mais específica, bem feita, de ativos, de fundos imobiliários, impõe uma necessidade de você ter menos dinheiro investido para chegar nos mesmos R$ 4.500 de renda. Pareceu aí um belíssimo negócio, mas tem mais coisas que eu quero mostrar para você. Olha que interessante. A pessoa decidiu fazer da maneira tradicional, né? O old school foi lá, comprou um determinado imóvel para viver de renda. Vou pegar alguns casos aqui para vocês, tá? Veja primeiro este caso aqui, um imóvel na zona norte de São Paulo, em Santana. Um imóvel avaliado aí em R$ 1.350.000, grosso modo, gerando aí R$ 4.400 por mês de renda, né? Porque o aluguel dele é R$ 4.400 que o proprietário está aqui pedindo, né? Imóvel interessante, 130 metros quadrados, 3 dormitórios, enfim, 3 suítes, né? 2 vagas de garagem, tá? Maravilha. Isto geraria uma renda de 3,90% ao ano. Quer ver? Deixa eu até colocar aqui para você, ó, R$ 4.400, 3,90. Vamos abrir aqui, R$ 1.350.000. Olha o tamanho do yield que ele vai gerar para você, 3,90% ao ano. Se procurar com cuidado, com carinho, né, vai conseguir encontrar um imóvel que ali com 1,5 milhão gere mais renda? Vai. Aqui um apartamento em Alphaville que custa 1,5 milhão. Aqui o locatário pede R$ 8.200 de aluguel. Pois bem, vamos voltar na nossa planilha. A gente está falando agora
de um nível de renda superior, de 6,4%. Então, ó, 8.200, 6,4%, olha lá, 1,5 milhão. Pô, melhorou. Quase ali o mesmo patrimônio, 1.300.000 e alguma coisa, 1,5 milhão. Mas a renda saiu de 3,9 para 6,4, porque ele pegou um aluguel melhor, essa região consegue subir mais o valor de locação, Alphaville do que em Santana. Chegou lá em 6,4, mas ainda muito abaixo do que a gente consegue com fundos imobiliários. Então acho que isso já te mostra o quão eficientes são os fundos imobiliários na geração de renda. E a carteira, eu te mostrei aqui como sendo a carteira que a gente desenha para a fatia de FIIs, gerou ainda mais do que a média do mercado de fundos imobiliários. Os dois imóveis perderam para a média do IFIX e a média do IFIX perdeu para a nossa seleção de fundos imobiliários. Agora, e a carteira de renda que eu te mostrei? Lembra que tinha 40% de FIIs e outras classes? A média de geração de dividendo dela é de 8,5% ao ano, 8,5%. Então, você quer ter os R$ 4.500 em dividendos, ela gera 8,5%. Poxa, Ricardo, mas ela gera menos que a carteira de FIIs. Por que eu deveria ter tudo aquilo lá se com FIIs eu vou ter mais dividendo, mais renda? Porque não é só de dividend yield que vive o retorno de uma boa carteira de investimentos. E esse é o erro que algumas pessoas cometem na hora de montar o seu portfólio, né? Apesar do dividendo menor, a carteira de renda trouxe um ganho de capital melhor do que apenas a parcela de FIIs. Então você tem um elemento de preservação de patrimônio muito importante. Somente a parcela de FIIs, naquela alocação que eu te mostrei, em 3 anos, 28% de retorno. Enquanto a carteira total teve 33,4%. Então 28% só FIIs, 33,4% a carteira como um todo. Então esses 28% do FII é o quê? Renda mais crescimento. Os 33, renda mais crescimento. Se eu tivesse montado uma carteira só com fundos imobiliários, respeitando a filosofia da Finclass que eu te mostrei, você teria em 3 anos os 28%. Mas montando a carteira de renda onde FIIs representam uma parte, a maior parte, a parte mais importante, 40%, lembra? Mas apenas uma parte, você amplia o teu retorno total. Com essa cabeça que a gente olha, cabeça de retorno total. Logo, né, se você montar uma carteira de FIIs, carrega lá por 3 anos, você terminaria com um retorno satisfatório, sim. Mas se você carrega uma carteira com toda a alocação da nossa carteira de renda, o teu retorno seria superior, tá? Então, se eu monto uma carteira que me dá esse retorno total superior, o meu patrimônio está crescendo, a minha geração de renda em cima deste patrimônio, em reais que eu extraio de renda, também vai crescendo. Ainda que eu tenha um dividend yield, uma taxa de dividend yield menor, levemente menor ali, do que só a parcela de fundos imobiliários. Então qual é a conclusão que a gente tira do conteúdo de hoje? Vamos recapitular. Se você quer ter uma renda mensal, você precisa investir em fundos imobiliários. Acho que isso está dado. Para conseguir uma renda de R$ 4.500, se você observar lá o dividend yield médio do IFIX na última década, quase R$700 mil, né? Você precisaria ter investido. Mas se você alocar somente ali em FIIs, de acordo com a filosofia Finclass, você precisaria de R$150 mil a menos alocados para gerar os mesmos R$4.500 de renda mensal. Agora, se você quiser chegar nessa renda ainda mais rápido e ter um resultado ainda melhor, você não vai construir uma carteira só com fundos imobiliários. Você precisa de uma carteira completa, com ações, com renda fixa. Então, por isso, não faz sentido você ficar de fora da Black Friday da Finclass, porque assinando a Finclass, você vai ter uma carteira de renda diversificada, pronta para entregar os melhores dividendos para você, produzindo um crescimento de patrimônio muito mais eficiente. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e o link está na descrição para você participar da Black Friday da Finclass. Um grande abraço e até a próxima!